Bem, hoje nós vamos falar sobre a teoria Gaia, certo? A teoria Gaia. Fala sobre um pouco dos Apocalipse dos Maias, mas é mais da teoria Gaia, certo? Bom, o valor, onde você procurar, etc., o valor está aqui, certo? Nesse papel. Custa de R$ 55, está custando R$ 35. Eu estou vendendo também esse livro, o outro, A Pobreza das Nações, e esse, A Teoria Gaia, por R$ 35, certo? Menos do que isso é impossível, certo? Menos do que isso é impossível. Então vamos ver. Observando a história da civilização humana, a nossa história, durante os últimos 70 anos principalmente, o que se observa no mundo inteiro é que houve um grandioso e exponencial aumento ocorrido do número de pessoas nas áreas crescentes ocupadas pelas cidades de todos os tamanhos em suas gigantescas áreas rurais para o plantio, basicamente monocultura, e a criação de animais, certo? O que sabemos é que as florestas foram devastadas para ser usada pela agricultura e pela pecuária. Bom, isso tem alguma implicação? Bom, é claro que tem implicação. Você tira uma floresta que tem todos os tipos de planta e bota uma monocultura, meu amigo, todo ano tentando plantando só monocultura, isso é claro que afeta o solo, o subsolo, a atmosfera, etc. E tudo, certo? Bom, historicamente, o mundo que conhecíamos, que sua área era total durante o tempo durante o tempo do Império de Alexandre, o Grande da Macedônia, ocupar parte da faixa da África Norte, limitado pelo deserto do Saara, sua parte mediterrânea e a Europa e a Macedônia, até o Oriente Próximo, o Oriente Médio e Extremo Oriente, que são as Índias, que aos poucos foi se descobrindo, certo? Existia civilização, existiam impérios, reinadas, sei lá, mas nós não conhecíamos, certo? Nós não conhecíamos. Talvez, nem mesmo no Império Romano, a gente não conhecia nada do Oriente, do extremo norte da Europa, do extremo do norte da Europa, que da África para baixo do grande, do deserto Saara para baixo, pode ligar. Oceania desliga, América desliga, certo? Bom, com a ascensão do Império Romano, o processo das civilizações se estendeu pela Europa, assim como parte do mundo conhecido naquela época. É claro que tem o Império de Alexandre o Grande da Macedônia também, e o dos persas. Portanto, até hoje, até haver a ocorrência dos grandes impérios romanos do Ocidente e da Idade Média, o mundo conhecido só está limitado pelo norte, pela região em todo o Mediterrâneo, da África Norte até o Saara, as regiões circunvizinhas a Roma, se estendendo até domínio da Gália, da Bretanha, e olha lá, da Bretanha sabe lá, não é toda a Bretanha não, né? Como também boa parte do Império, boa parte do Oriente Próximo. Durante a Idade Média,
A Europa toda, do Mediterrâneo até o Extremo Oriente, se organizou em impérios e reinados com o crescente aumento da população, ampliando sua área e territorial e as áreas das cidades externas. Também fortificaram todas as muralhas altas, criaram novas cidades e vilas, multiplicaram suas áreas rurais para o plantio e a criação de animais. Com o fim da Idade Média, houve uma grande melhoria em tudo que existiu no que foi criado. Quando o mundo, no final da Idade Média, ele cresceu além do mundo que foi conhecido por Alexandre da Macedônia, pelo romano e pelos persas, começando nessa região em torno do Mediterrâneo e se estendendo pela Europa Norte, parte do continente e da costa do Oriente Próximo, Médio e Extremo Oriente, as regiões da Índia e da China, os impérios mais conhecidos pelos europeus devido ao grande e a seu crescente comércio de especiarias. No entanto, foram nas Américas, na África, abaixo do deserto Saara, na maioria das partes das ilhas da Oceania, a sua grande parte continental asiática, que está bastante limitada pela cadeia de montanhas do Himalaia, ou seja, grande parte da Ásia continental, inclusive o Himalaia, ou a parte asiática atual da Rússia, era totalmente ou parcialmente desconhecida do mundo inteiro. Quer dizer, o mundo é em torno do Mediterrâneo. Aí depois se estendeu para o restante, certo? Entretanto, assim, aí com as grandes navegações e os progressos acontecidos, ocorreram a descoberta das Américas, da África, do deserto Saara para baixo, a Oceania, certo? E todo o restante do mundo, certo? Entretanto, as contribuições geradas pelos períodos dos grandes impérios até o final da Idade Média, as áreas ocupadas pelas grandes cidades, as áreas rurais para o plantio com a criação de animais, são áreas muito grandes para a geração do efeito de estufa, o que certamente entra no somatório que gera todo o fenômeno. É isso que afirma a teoria Gaia, certo? Bom, vamos ver aqui agora. Existe o Apocalipse geológico, que é o capítulo 4. Existe o Apocalipse bíblico, que representa a revelação, a volta triunfal de Jesus para o juízo final. Neste livro, o Apocalipse se refere à teoria Gaia ou teoria biogeoquímica, que são conjuntos de fenômenos catastróficos naturais gerados pelos próprios planetas de base geológica, climatológica, meteorológica, vulcanológica, oceanográfica e astronômica, as que vêm do espaço sideral, como asteroides, meteoros, que podem atingir, causando grandes catástrofes que acreditam os cientistas e os pensadores serem previsível a prevenção, né? Fazer a prevenção. Os fenômenos atmosféricos e os marítimos têm sempre a contribuição da Lua e do Sol, sem esquecer dos vulcões submarinos, certo? Os vulcões submarinos, quando explodem, geram tsunamis gigantescos, certo? Bom, os cientistas e pesquisadores das diversas áreas da ciência sabem que
A vida do planeta Terra surgiu nos oceanos e mares, com a formação de um modelo celular extremamente primitivo, que chegaram a evoluir gerando os primeiros micro-organismos, sendo bactérias estomatosas, até chegar a formar os últimos 600 milhões de anos, até antes pode ser, os primeiros organismos pluricelulares vivos e primitivos. Certo? 600 milhões de anos se considera um animal mesmo já de certo porte. Certo? Pode ser que antes tenha havido animais de menor porte, de muito, muito menor porte. Certo? Até hoje, na segunda geração do terceiro milênio, é comum muitos cientistas na área das ciências exatas que são formados em biologia e geologia, os cientistas das ciências não exatas, os grandes empresários, governos e o povo do mundo inteiro acreditar no que vem nos documentários de televisão, nos livros e revistas científicas, que a vida nasceu no mar, o que é óbvio, mas que em toda a história da vida na Terra nunca ocorreu uma grande catástrofe apocalíptica. Na realidade, ocorreram 5 grandes catástrofes apocalípticas desde de 540 milhões de anos atrás até algum tempo atrás. Certo? Essa agora, o nosso apocalipse será a 6ª grande extinção, a 6ª grande extinção da vida na Terra. Então, meu amigo, aqui o livro, eu lhe peço que compre e agradeço. Se comprar esse, comprar a teoria, a pobreza das nações, eu agradeço de coração. Obrigado. Tchau.